Voltando dos Estados Unidos para o Brasil, a gente começa a lembrar que nosso bolso está furado. Então, vamos falar um pouquinho também do din-din, din-din nosso de cada dia, din-din desse que é corroído pela inflação. Quanto mais o governo torra dinheiro público, mais sobe a inflação. Quanto mais sobe a inflação, menos eu posso comprar com o mesmo dinheiro. Ou seja, mais encolhe o dinheiro. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é isso? E a prévia da inflação oficial do Brasil subiu mais do que o esperado em agosto. Bom, pera, eu já esperava uma tragédia. Subiu mais do que esperado em agosto, sob pressão dos custos da energia elétrica, com a taxa de 12 meses voltando a superar os 4% em agosto. O índice registrou alta de 0,28, depois de ter ficado quase estagnado por 2 meses. É o efeito Orloff, meu amigo. Gasta lá, repercute aqui, com recuo de 0,07 em julho e avanço de 0,04 em junho. Uma pesquisa feita pela agência Reuters, que ouviu economistas, apontava um avanço de 0,17 em 12 meses. O índice já acumula uma alta de 4,24% até agosto, contra a projeção de 4,13%. Ou seja, você está ganhando 4% a menos até agora. Assim, o resultado volta a superar os 4% pela primeira vez desde maio. Nós estamos avisando aqui dos gastos, estamos avisando. E fica acima do centro da meta para a inflação esse ano, que era a meta de 3,25%, com margem de 1,5 percentual para mais ou para menos. Diego Tavares, se nós já estamos com inflação em alta, se vamos fechar o ano em déficit, continuamos gastando, eu te pergunto, o que vai se esperar desse equilíbrio fiscal? O que vai se esperar do cumprimento de metas? É um grande sonho, uma terra da fantasia, né, professor Capês? Porque como a gente vinha debatendo aqui quando falamos de reforma administrativa, as regras fiscais, as regras econômicas que se aplicam ao país, elas não são diferentes das regras econômicas que se aplicam aí na sua casa. Você precisa gastar menos daquilo que você ganha, senão você vai ter um efeito negativo. No caso de um país, um dos efeitos negativos é o imposto inflacionário. Eu falo imposto inflacionário porque é praticamente um imposto, e o imposto que pesa mais sobre o bolso do mais pobre, evidentemente. Então, enquanto nós não tivermos um governo comprometido de fato com a redução do gasto público e não com essa lorota de que você precisa ter o Estado como grande motor que movimenta a economia e investir sem qualquer padrão e deixar que ocorram escândalos de corrupção, desvios de verba pública em grandes esquemas, nós de fato vamos ter uma inflação cada vez maior. E eu não sei ainda se esse estudo do IBGE computou nessa prévia o aumento dos combustíveis que nós tivemos agora também, que sem dúvida nenhuma vai forçar um pouco esse percentual também um pouco mais para cima. Então, eu acho que o brasileiro precisa estar muito pronto para encarar um cenário de economia fragilizada aí pelos próximos anos, a não ser que o governo puxe o freio de mão e dê um cavalo de pau nessa gastança desenfreada que nós estamos vendo. Nelson Kobayashi, você que estava colocando tão bem que é o presidente presidente da Comissão de Empreendedorismo da OAB, estava colocando tão bem a questão das privatizações. Sim. Desde o Plano Real, implantado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma estabilização da economia. Agora, por que esse foi um plano ortodoxo e não heterodoxo como os anteriores? Foram as privatizações seguidas e a lei de responsabilidade fiscal, o equilíbrio fiscal que manteve a inflação sob patamares? Não sei se você lembra, eu acho que você é novo para isso, hein? Eu acho que você é novo para isso. Mas eu vou falar para você que eu vivi uma época de inflação de 80% ao mês. Ao mês, não falei ao ano. Hiperinflação, né? Aí tinha plano cruzado. Você já tinha nascido, 86? Plano cruzado dos fiscais do Sarney, que iam lá, o ministro Dilson Funaro. Então, se não privatizar, se continuar gastando sem limite, onde nós vamos parar, Nelson? Pois é, porque
queria registrar, Capês, que eu sou nascido em 1990. Então, 90? Então na época do Plano Real aí, eu não me lembro. Mas eu estudei. Você foi agressivo. Você foi agressivo. Não, pelo amor de Deus. Você não precisava me humilhar aqui em público, tá certo? Não, é só para justificar. Os anos vão passar para você também, pode falar. Professor Capês, os dias não sabem o que os anos já conhecem. É verdade, embora os anos também pesam na coluna, vai falar. Não, só queria justificar que eu não teria a mesma profundidade para tratar desse tema como você já bem tratava. Era só para falar isso. Em 82 eu dava pendura em restaurante e saia correndo, vai falar. Mas a questão em especial desse aumento de inflação para o mês de agosto, certamente o Diego já teve o impacto do aumento do combustível, porque os combustíveis subiram e quando sobe o combustível, em especial o diesel, há um impacto direto na inflação. O frete sobe, se o frete sobe, o custo do produto sobe e vai subindo escalonadamente até chegar na boca do caixa e os produtos ficarem mais caros. Então, o dinheiro, a moeda, perde naturalmente seu poder de compra. Além disso, a gente teve recentemente a implementação do Desenrola Brasil, que eu acho que é um bom projeto, é um projeto interessante que vai ajudar as pessoas a saírem do endividamento, mas que, claro, também impacta na inflação, porque, de certa maneira, está oferecendo crédito acessível a muita gente. O plano do Desenrola Brasil no final das contas, atingir 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas, nós estamos falando de 1 a cada 3. 1 a cada 3 brasileiros com crédito acessível, ou seja, facilitando o acesso ao dinheiro, fazendo com isso também uma pressão inflacionária, diminuindo o poder de compra. Então, naturalmente, essas decisões do governo e da Petrobras em relação ao combustível estão impactando. Isso tem, sim, a digital do governo. E, claro, também com todas as incertezas que ajudam na pressão inflacionária. Incerteza onde? Incerteza, por exemplo, na política de preços da Petrobras. Não é só porque subiu o preço que impacta na inflação. É também pela incerteza se isso pode subir ainda mais, se isso pode subir o dobro, ou enfim. A gente tem uma dificuldade em estabelecer as nossas previsões e isso impacta na inflação. O keynesiano Nicoli, e aí, como é que vamos fazer? Você sabe que até a década de 70, a esquerda detestava o keynesianismo, porque achavam que era uma técnica econômica para acabar com a União Soviética, né? Quando a União Soviética sai do mapa, desaparece, aí a esquerda, órfã de sistemas econômicos, começa a defender o keynesianismo. É o que sobrou. Mas eu queria puxar um pouco o gancho com a questão do Desenrola, né? É um bom projeto, mas acho que ele tem uma grande falha. Não há nenhum mecanismo de educação financeira para a população, né? De fato, as pessoas vão se livrar de uma dívida e, ao mesmo tempo, não estão tendo nenhuma instrução, nenhum processo educativo para não entrar em outra. Então, isso pode gerar, né, uma corrida por produtos, serviços e a inflação aumenta, né? O tiro saindo pela culatra. Então, a gente ouviu falar muito do programa, o governo fez uma outra propaganda, ou então se mostrou nos meios de comunicação falando dele, mas isso não traz uma solução permanente. Estamos tampando o sol com a peneira, literalmente. Querida Daniela Alves, vamos botar numa coluna da esquerda receita, na coluna da direita despesa. Quando você privatiza, você vendeu um ativo, você vendeu uma empresa. Não entra dinheiro na receita, e aí aquela empresa, por ser pública, onde tem corrupção, cabide de emprego, para de dar despesa, você aumenta a receita. Com uma receita maior, você pode diminuir os impostos e aumentar o pleno emprego. E sobra dinheiro para fazer investimento público, e o nosso economista Keynes gostará disso, porque vai gerar emprego público, emprego por meio das obras públicas. O que você acha, Dani? Tenta resumir em um minuto. Ótimo. Bom, Capês, essa seria assim, uma grande, né, iniciativa se nós não vivêssemos em um país onde a classe política ela está preocupada apenas na autossobrevivência e não no desenvolvimento efetivo do país, tá? E no desenvolvimento das pessoas como um todo. Então, nós temos ainda esse sistema travado que ainda defende, né, estatais para conseguir negociar cargos, para conseguir negociar as suas pautas de preferência. Na verdade, é esse o ambiente que nós vivemos aqui no país, não é? Não só aqui no Brasil, mas em vários outros também. Infelizmente, é esta a realidade. Não é só a classe política que busca apenas a autossobrevivência. Agora, qual é a solução? As pessoas não podem esmorecer, não podem achar
que simplesmente deixando lá os políticos, né, tranquilos, sem cobrar nada, que alguma coisa vai mudar. Eles precisam ser pressionados, seja nos canais de TV, seja nas suas redes sociais, claro que sempre de uma forma adequada e legítima, né, mas precisam sim ser pressionados, porque essas iniciativas sim é que vão fazer toda a diferença para o nosso país. Muito bem colocado, Daniela. E é isso aí, essa é a lição que fica. No fundo, a questão mais importante que pode mover um país, a questão mais importante que definiu todas as guerras e revoluções na história da humanidade é a economia. Se não tratarmos da economia, vai haver escassez, e a escassez é a mãe de toda a discórdia.